Renato, a gente já Bom, pode... gente, Desculpa. bom, gente, então a gente dá início ao segundo dia de apresentações de trabalho via Meet do Google, né? E primeiro teremos o trabalho do Rodrigo, fraturas espaciais, a toponimia como tipologia de dominação social. Depois a gente tem a apresentação da Mércia, violência de gênero, aplicabilidade do feminicídio às mulheres transexuais e travestis. Depois temos a apresentação do Rodrigo e da Helena, Cidades que Devoram Gentes, o Bicentenário da Independência e as Mortes Induzidas pelo Estado. Após essa, teremos a da Vitória Gonçalves, Impactos das Cotas Étnico-Raciais no Perfil dos Estudantes de Administração Pública da Unicamp. E depois, a apresentação do Samuel Henrique, Políticas Públicas de Mulheres ou para Mulheres, a urgência de ação afirmativa e participativa de gênero. Então, a gente teve uma mudança, né, aí, e acho que a gente pode começar com as apresentações. Vocês têm de 5 a 10 minutos para fazer as apresentações. Com 5 minutos eu aviso que faltam 5 minutos, e aí com 10 eu serei obrigado a interrompê-los. Eu pretendo fazer a apresentação e logo após comentários ou perguntas, ou vocês preferem fazer todas as apresentações e a gente faz os comentários após as apresentações? Acho que por conta de algumas pessoas precisarem sair antes ou acabarem saindo e entrando depois, acho que a gente pode fazer os comentários pós-apresentação mesmo. Tá ótimo, então. Ok, pessoal. Então, podemos começar com o Rodrigo, certo? Pode compartilhar, Helena, por favor, a tela para mim. Desculpa, não te ouvi. Eu vou pedir, por gentileza, para a Helena compartilhar a tela. Ok. Isso, acho que todos estão vendo, né? Sim. Ok, pessoal, está oscilando para 3G aqui, então talvez o som aqui corte um pouquinho. Eu vou fechar minha câmera para melhorar um pouco, tá? Belezinha, então vamos lá. É importante primeiro frisar que esse trabalho não trata especificamente de uma questão de gênero, assim, né? Não é um estudo vinculado a essa questão. Segundo que é um trabalho que foi publicado numa revista de sociologia no ano de 2022, se vocês olharem ali no rodapé, logo abaixo, está publicado em abril de 2022, Estudo de Sociologia, a revista da Unesp, de Araraquara, mas nós, Rafael, eu, Rodrigo e o Murilo, que somos os autores do trabalho, consideramos importantes passos como esses para colocar o tema novamente com os colegas para termos contribuições, análises e reflexões sobre o que nós elaboramos de análises a respeito desse tema. Bem rapidamente falando sobre o título em si, né, por que fraturas espaciais, o que significa ali a toponímia e o conceito de dominação social. Bom, fratura espacial porque a nossa análise é do tecido urbano. Então, especificamente, eu vou passar para vocês logo em seguida um detalhamento de como essa pesquisa foi realizada, mas foram escolhidos
os critérios de seleção. E nós observamos o tecido urbano desses municípios, identificamos aquilo que nós nomeamos como fraturas espaciais, que seriam as regiões desses municípios ocupadas por populações de mais baixa renda e também por populações de mais alta renda, e a toponímia significa nome do lugar, como sendo uma forma nos municípios de dominação social, ou seja, o nome dos lugares das pessoas de mais alta renda que residem as pessoas de mais alta renda e o nome dos lugares que residem as pessoas de mais alta renda, que é a toponímia dos lugares, é uma tipologia de dominação social, segundo o que a gente traz na concepção desse artigo. Então, portanto, esse estudo foi desenvolvido pelo Rafael Alves Orsi, que é professor aqui da Unesp de Araraquara, é geógrafo. Eu, Rodrigo, que sou professor colaborador do mestrado do ICSA, sou pós-doutorando também no ICSA e também dou aula na graduação. Tenho mestrado em Sociologia e doutorado em Sociologia e pós-doutorado em Ciências Sociais. E o Murilo, que foi mestrando nosso aqui na Unesp de Araraquara em Ciências Sociais. Pode passar, Helena, por gentileza. Passou? Isso. Bom, nessa introdução, eu faço a apresentação, e vou falar bem rapidamente, que vai desde o problema de pesquisa até o conceito-chave que nós trabalhamos nesse artigo. Então, qual é o nosso problema de pesquisa? A arquitetura e o urbanismo modernos marcaram as cidades por fraturas socioterritoriais. Que tipo de arquitetura e que tipo de urbanismo é esse, na nossa concepção? A arquitetura voltada para as populações de mais baixa renda e a arquitetura que nós classificamos nesse texto, nesse artigo, que é a arquitetura do luxo, a arquitetura sofisticada e que é uma arquitetura que serve para a construção das habitações das populações de mais alta renda e que ocupam, na maior parte das cidades, o que denominamos como condomínios fechados, que na verdade são bairros murados. E o que são essas habitações pobres? Essas habitações pobres são as habitações que já nascem, de certa forma, subnormais. A gente tomou cuidado ao utilizar esse termo subnormal, até porque o parecerista que leu, esse termo subnormal, ele vem de uma referência que utilizamos, que é do Milton Santos, e faz uma referência direta às características mesmo dessas residências ou dessas habitações das populações de mais baixa renda. O que seria subnormal? Subnormal é no sentido de serem habitações que estão em regiões do tecido urbano em que elas próprias são desprovidas das mais básicas condições de habitabilidade e o próprio bairro não representa condições suficientes para que essas pessoas tenham uma vida que podemos classificar como qualidade, ou uma vida com qualidade. Que seria acesso aos serviços públicos de educação, saúde, segurança pública, mobilidade urbana. A localização periférica são regiões deficientes em infraestrutura urbana e também regiões que foram consolidadas em espaços repletos de estigmas do ponto de vista das características dessas regiões. A nossa hipótese trabalhada nesse texto, nesse artigo, é que a moradia articula-se com o território, que, por sua vez, esquadriados em bairros em que os próprios nomes podem refletir a amálgama das assimetrias de poder político e social. Ou seja, a toponímia, Rodrigo, o nome 5 minutos. dos bairros das pessoas de mais alta renda e o nome dos bairros das pessoas de mais baixa renda é uma forma de dominação social. Por detrás do nome, nós identificamos esses referenciais ou esses conceitos
com essas características de privilégios, de pobreza, de submissão em bairros de mais baixa renda e nos bairros privilegiados das pessoas de mais alta renda. Qual é a metodologia que nós utilizamos nos municípios? Em princípio, nós tínhamos a ideia de trabalharmos com 4 municípios, mas dada a dificuldade de coleta de dados nesses municípios, seria São José do Rio Preto, Bauru, Taubaté e Araraquara, nós acabamos afunilando para 2 municípios, Araraquara e Taubaté. Por que Araraquara e Taubaté? Porque esses 2 municípios, assim como os outros que eu havia citado anteriormente, eles fazem parte de um conjunto de municípios que tem uma história pregressa urbanística que os conecta em certa medida. Eles sofreram ou tiveram no seu passado histórico a assessoria da oração ou no pensar a cidade do ponto de vista do seu planejamento. E a concepção de toponímia ou o toponímio é uma referência, que é um conjunto Creio que o Rodrigo caiu, né? Acho que sim. Vamos dar 2 minutinhos para ver Sim. se ele volta. Qualquer coisa a gente pode ir passando para a próxima apresentação e, se possível, a gente volta depois com ele. Ok, então seguiremos para a apresentação da Mércia, correto? Renato, então eu paro aqui a apresentação do Rodrigo para a gente fazer a próxima apresentação. Acho que a gente pode esperar 1 minutinho, né, para ele ver se ele retoma a conexão. Tá. Enquanto isso, acho um momento oportuno para a gente pedir para a Natália se apresentar, né? Natália, que é a nossa convidada da mesa de hoje. Peço perdão se o meu gatinho conversar com vocês, ele está gostando das apresentações também. Então, Nath, se você quiser, por favor, fale umas poucas palavras para que você possa se apresentar e a gente possa entender um pouquinho melhor sua trajetória até aqui. Agora acho que o Rodrigo voltou, né? Gente, eu caí. Até que ponto vocês me ouviram, hein? Até que ponto vocês me ouviram? Oi, Rodrigo. Acho que estava falando do conceito-chave, né? Eu posso retomar ou vocês já passaram para outra pessoa? Pode retomar, Rodrigo. Pode retomar, Rodrigo. Quanto tempo eu ainda tenho, Renato, por favor? 3 minutos. 3? Isso. Então eu vou correr. Vamos lá. Então o conceito-chave é esse da toponímia como uma forma de dominação social, ou seja, o nome do lugar, e permitiu classificar os conjuntos habitacionais voltados para a população de mais baixa renda, ou a população que classificamos como população mais pobre, contrastando com os bairros e condomínios voltados para as pessoas mais ricas. Veja, nós não fizemos uma pesquisa de campo para identificarmos essas variáveis da população, de renda da população. Nós partimos dos pressupostos de elegibilidade dessas pessoas que ocupam esses conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida e da CDHU, que são os critérios de renda utilizados por esses programas. Pode passar, Helena, por favor. Nessa próxima tela, vou falar bem rapidamente, aqui tem a tipologia da taxonomia toponímica utilizada por DIC e que nós utilizamos como referência para o nosso artigo. Não vou falar todos esses nomes, até porque
vai tomar um tempo que eu não tenho para finalizar o artigo. Como um dos resultados que nós tivemos da nossa pesquisa, nesse quadro 5, logo no rodapé embaixo aqui da nossa tela, tem a síntese das frequências de ocorrência dos nomes dos bairros, ou seja, natureza física e natureza antropocultural que nós identificamos nos municípios de Araraquara e de Taubaté. Pode passar, por favor, Helena. No nosso resultado, a sistematização das unidades habitacionais, o que nós encontramos em Araraquara e Taubaté? Inicialmente, a companhia ela lança o nome dos condomínios por letras, o nome da cidade letras, e depois eles são renomeados com ou alguma classificação que faz referência a paraíso, ou algum tipo de referência a árvores, a paisagem, ou a personalidades do município. Essa é uma constante nos conjuntos habitacionais, tanto do Minha Casa Minha Vida, quanto da CDHU. Ao analisarmos quem são essas pessoas dos municípios, nós identificamos que são pessoas que pertencem à elite política do município, à elite econômica do município, ou seja, a população de mais baixa renda mora em conjuntos habitacionais e os nomes desses conjuntos habitacionais são das pessoas de mais alta renda no município, que pertencem a essa história do município. Pode passar, Helena. Quando olhamos para os conjuntos dos bairros ricos, é uma outra característica. Nós identificamos uma série de termos utilizados que fazem referências a outros países, a residenciais, a portais, a quintas, sempre fazendo referência ao campo, à natureza, tanto em Araraquara quanto em Taubaté, a regiões da Itália, da França, a termos americanos, né? Isso como uma perspectiva do próprio mercado imobiliário. Pode passar, Helena, por gentileza. Agora, as conclusões, se tiver tempo ainda, Renato, bem rapidamente, a simbologia dos espaços. Os nomes dos lugares que nós concluímos com esse trabalho, trazem elementos para compreender as relações de força, a simbologia e os interesses na nomeação de cada espaço. Os estudos toponímicos é um poderoso instrumento para o conhecimento de aspectos sócio-históricos culturais de um povo. Constatamos desigual relação de gênero, aí sim, a nomenclatura de logradouros, os nomes de figuras militares que batizam importantes construções de infraestrutura urbana ou a omissão de negros e indígenas nesses espaços são exemplos de como se produz narrativas sobre as cidades que exprimem relações de poder. Ficou claro no estudo exploratório, nomes de bairros e condomínios ricos, em comparativo com bairros pobres, possuem motivações distintas vinculadas a referenciais de distinção econômica, qualidade de vida e proximidade com a natureza. Em bairros pobres, as referências são pessoas ligadas às elites econômicas e políticas locais, trazendo uma lembrança constante sobre quem foi ou ainda é a persona referência para a vida local. É o diálogo com a cidade que conta e reforça a sua história a partir de um único referencial. Em ambos os casos, o domínio no processo de nomeação dos espaços das cidades aqui estudadas está nas mãos das classes mais abastadas e influentes das cidades. Empreendedores imobiliários buscam agregar valor aos empreendimentos, mexendo intimamente com os desejos das pessoas mais ricas. Tal dinâmica não deve ser ignorada, pois traz de maneira sutil elementos simbólicos de distinção, dominação e exclusão. São as fraturas expostas, entre aspas, espaciais das cidades pesquisadas. Pode passar, Helena. Aqui algumas referências que nós utilizamos. Mais uma vez, Helena, por favor. E agradeço pela paciência de vocês com a minha conexão aqui, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Natália, por favor. Gostaria de fazer Olá, pessoal. comentários. Bom dia. O Pedro pediu para eu me apresentar, né? Eu sou ex-aluna do ICSA, fui aluna da professora Ju Triste, eu sou nutricionista de formação, e agora eu estou no doutorado, mas o meu doutorado é pelo Senem. No entanto, eu não estudo a nutrição biologicista, né? Eu sou mais da área de humanas, então a minha formação é mais da saúde pública, da saúde coletiva, tá? E aí eu vim aqui com outro olhar, né? Olhando mesmo para a questão da política pública, que é o que eu venho estudando desde o mestrado,
acabei me deparando aqui com alguns trabalhos que são novidade para mim, né, que eu não tenho tanta familiaridade com as temáticas, mas que eu achei muito bacana participar dessa mesa de hoje, porque eu acabei aprendendo bastante com a leitura dos trabalhos também. A apresentação do Rodrigo, eu gostaria de agradecer, né, pela sua apresentação, Rodrigo, porque me tirou várias dúvidas do texto que eu tinha feito a leitura antes de entrar aqui hoje. Então, eu já sanei alguma das minhas perguntas aqui, né? Lembrando que eu não tenho tanta familiaridade com a geografia, né? Mas com as políticas públicas. E o que eu queria só fazer de comentários em relação ao texto, né? Eu não sabia, a princípio, que tinha sido publicado já o artigo, então eu fui buscar ele aqui rapidinho no início da sua apresentação, eu peguei o nome e já fui buscar o artigo. Não sei se o artigo é diferente do texto que foi me enviado aqui para fazer a leitura. Acredito que não, porque o texto está bem completo. Só duas dúvidas que eu fiquei é se esse artigo... Natália, Oi? no texto que foi compartilhado, o texto completo, tem a observação que ele tinha sido publicado, ele foi publicado na revista. Tem uma nota de rodapé, logo no início do texto. Tá. Não, essa nota de rodapé acho que não apareceu aqui para mim. Como a gente mandou textos adaptados, sem a identificação do autor, a gente teve que tirar esse trechinho, porque senão poderia ser buscado à parte e apresentar alguma similaridade. Mas o texto que você enviou, Rodrigo, tem sim essa nota de rodapé, e o texto que vai ser publicado no final vai com ela também. Entendi. Então, para mim não apareceu, Rodrigo, mas eu já peguei ele aqui agora no momento da sua apresentação, mas enfim, isso não me deu muitos prejuízos na hora da leitura. A única coisa que eu fiquei em dúvida é se vocês pretendem desmembrar esse trabalho em outras partes daqui para frente, ou se ficou só na relação com os nomes mesmo das cidades, dos empreendimentos. E uma outra pergunta que eu queria fazer em relação aos mapas, né? Se foi feito algum mapeamento dessa região, eu senti falta de figuras, né? Para eu me identificar ali em Araraquara e Taubaté, a proximidade dos bairros, onde tem os nomes mais da região social menos, né, valorizada ali, do pessoal que tem os nomes mais elitizados, digamos, né? Qual é a proximidade regional desses bairros? Se um se entrelaça com o outro, né? Que o que a gente tem mais visto, eu acho que o Rodrigo caiu, mas o que a gente tem mais visto é que os bairros ricos, né? Eles estão meio que se entrelando com os mais pobres. Queria saber essa proximidade. Vamos esperar o Rodrigo voltar. Natália, desculpa, eu caí. Imagina, Rodrigo. Eram só duas perguntinhas mesmo, em relação ao desmembramento desse trabalho, se os autores têm a intenção de fazer o desmembramento dele para outras questões, né, estruturais, sociais, culturais, tradicionais, e a relação do mapeamento, né, que eu senti falta da ilustração do mapa, para eu saber se os bairros mais pobres estão próximos dos bairros mais ricos, ou não tem essa ligação geográfica entre eles. Certo. Nós temos a pretensão de não fazermos um desdobramento de políticas públicas nesses bairros, mas temos a intenção de ampliá-los para um conjunto de outros municípios e produzirmos análises municípios que estão distantes, viu? Taubaté e Araraquara estão a cerca de 400 e poucos quilômetros de distância. Rodrigo, tira a câmera para a gente conseguir te ouvir melhor.
Consegue falar conosco, Rodrigo? Escutamos sim. Então, o mapa, Natália, nós pensamos sim em colocar o mapa para fazer a localização desses conjuntos habitacionais, tanto da CDHU quanto do Minha Casa Minha Vida, e dos condomínios fechados. Mas por uma questão desses conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida e da CDHU com os condomínios fechados. Vazios urbanos são implantados os condomínios fechados ou os bairros murados. Então, em certa medida, os condomínios, tanto da CDHU quanto do Minha Casa Minha Vida, mais da CDHU, nós identificamos isso, eles serviram como indutores de reservas de estoques construtivos nesses dois municípios que foram utilizados pelo mercado imobiliário para o lançamento de produtos classificados como produtos de alto padrão, né, do mercado imobiliário, que são os condomínios ou bairros murados. Ah, legal, Rodrigo. Legal. Eu falei dos mapas porque aqui no meu município, o meu trabalho de doutorado agora, eu estou usando bastante mapeamento da região aqui, né? E aqui tem mapas da prefeitura que identificam bastante essa questão de desigualdades sociais entre os bairros. E o mapa ele é bem legal para a gente entender também as diferenças de acesso a serviços, né, entre os bairros de comunidades mais pobres e os mais elitizados, digamos assim, né? A diferença ela é muito gritante. De acesso a serviços básicos, né? Eu vi que você colocou no seu texto também a questão do direito à moradia, mas também a direitos de outros serviços, né? Saúde, educação, enfim. Eu achei bem legal. O que a gente percebeu, Natália, é que há um retardo temporal na implantação do conjunto habitacional e a chegada do equipamento comunitário, público, urbano, de saúde, de educação, de lazer nessas regiões. Então, o conjunto habitacional está lá consolidado já há 5 anos, 6 anos, depois chega a unidade básica de saúde, depois chega a creche, depois chega a escola. Então, há um retardo temporal nesse período de implantação e esse bairro, ele acaba sofrendo, a população do bairro, com a mobilidade urbana para acessar esses serviços. E isso impacta, evidentemente, a qualidade de vida dessas pessoas e o custo também de vida dessas pessoas nessas regiões. Mas esses talvez seriam, Natália, como você muito bem aponta, desdobramentos, mas aí tem sempre a variável tempo, né, Natália, que nos acossa e nos impede, em certa medida. Obrigado pelas suas questões, Natália. Que agradeço, Rodrigo, pela apresentação. Ok, pessoal, agora seguiremos para a apresentação da Mércia. Mércia, você tem 10 minutos. Maravilha, obrigada, Renato. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Um momentinho. Eu acho que todo mundo poderia se apresentar antes de falar o trabalho, né? Seria legal. Isso, eu ia comentar isso agora. Então, se você quiser, Mércia, por favor, se apresente um pouquinho. Não sei se está na sua apresentação de fato ou não, mas fique à vontade. Maravilha. A gente conta o tempo em cima da sua apresentação de fato. Então, a sua apresentação do trabalho, a gente começa a contar depois de você se apresentar. Tá bom, maravilha, obrigada. Vocês estão vendo a apresentação, né? Tá assim, ok, maravilha. Estamos sim.
Bom dia, pessoal. Eu sou a Mécia, né? A minha formação inicial é em Direito. Eu fiz Direito pela PUC Campinas. Além disso, eu sou especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia, em conjunto com a Uninter. E agora eu faço mestrado no ICSA. A minha área de estudo agora no ICSA, ela ainda continua em gênero, mas agora, no momento, eu estudo sobre encarceramento feminino, essa é a minha ênfase do mestrado, mas esse trabalho que eu apresento hoje para vocês, que é sobre violência de gênero, aplicabilidade do feminicídio às mulheres transexuais e travestis, eu realizei em 2018, num trabalho de conclusão de curso, na minha formação em Direito. Eu fiz na modalidade de monografia, mas para apresentar hoje para vocês, eu fiz umas adaptações, coloquei em forma de artigo e fiz as atualizações necessárias para ficar algo ao tempo, né, em relação a dados e outras questões. Para compreender o contexto de desenvolvimento do artigo, né, o feminicídio, ele é um fato existente, né, ele constitui um problema estrutural, que se fundamenta no patriarcado e, consequentemente, também envolve o capitalismo e o racismo. E de fato, né, todas as mulheres podem sofrer alguma violência de gênero, mas não necessariamente todas vão ter as mesmas vivências, né? Essa questão acaba entrando na interseccionalidade, de que cada vivência de uma mulher, de uma identidade de gênero feminina, é muito particular e depende muito do contexto e de diversos desdobramentos. E o que surge a problemática do artigo, né? Em 2016, entrou em vigor a lei do feminicídio, e a lei que é a lei do feminicídio, que acaba entrando como uma qualificadora do homicídio. Só que quando a lei foi promulgada, né, tiveram vários debates sobre essa questão, mas a nomenclatura veio como sexo feminino em vez de gênero. Isso ocasionou uma divergência doutrinária, né? Se as mulheres trans e as travestis podiam ser sujeitos passivos de feminicídio, né? Caso sofressem um homicídio, elas seriam vítimas de feminicídio. Essa era a questão devido à nomenclatura utilizada. Nesse caso, aí o artigo, né, no caso o estudo dessa questão, visou entender se as mulheres trans e travestis podiam ser vítimas de feminicídio, né, para que a lei pudesse ser aplicada, né. Então, tem todo um desdobramento em relação a isso, que eu vou apresentar para vocês como que eu fiz esse estudo e trouxe para o artigo. A estrutura, né? Na primeira parte, né, entender o que seria gênero e sexo, né? Qual que seriam essa distinção. Entender que gênero é uma construção cultural e não quer dizer necessariamente que esteja ligado ao sexo, né? Não há um sentido único. E que existem várias identidades de gênero feminino, né? E aí também trago também a questão de como o que seria travesti ou mulher transexual, e os estudos demonstram, né, que a terminologia depende de como a pessoa se identifica e se sente mais confortável em usar. Até porque a nomenclatura travesti tem muito a ver com uma vivência de luta, né, de retomar o nome, a nomenclatura devido a todas as violências sofridas ao longo da vida, a marginalização, né. E eu trouxe como título desse primeiro tópico, definição de mulher além do sexo e do gênero. Outro ponto que eu ia falar, né, é que a identidade feminina, né, ela é uma manifestação de ser e existir, né, construída diversos anos e constantemente reafirmada, devido à intolerância e à marginalização sofrida por romper com o ideal de masculinidade e a vivência feminina compreendida como repulsa, né. Deixa eu passar que já está chegando 5 minutos. A violência em si seria o segundo tópico, que eu acabo trazendo o desdobramento do que é dominação masculina, violência simbólica, patriarcado, retirar essa questão da universalização no sentido de que todas as mulheres, todas as identidades de gênero feminina sofrem as mesmas
tipos de violência, podem sofrer violência de gênero, mas cada uma dentro do seu contexto, trazer a contextualização do que seria a violência contra as travestis e as mulheres sexuais, e trago os dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, porque existem dados sobre feminicídio, só que a questão das mulheres transexuais e travestis não entram nesses dados oficiais, e mesmo com os dados oficiais, eles não abordam muito certas questões, né? Então, o dado que eu trago nessa pesquisa para desenvolver é dessa ONG que trabalha nesse contexto. E o título é Violência de Gênero e a Dominação Masculina, Faces da Mesma Moeda. Aqui eu trago um gráfico que eu também coloquei no artigo, que é feito pela ANTRA, de o crescimento de assassinato de pessoas trans no Brasil entre 2008 e 2021, e demonstra todo quanto que teve dentro daquele ano. Sobre a questão, né? Sobre 5 minutos, Márcia. A violência feminicida, né, ela é a forma mais extrema de gênero, que consiste, né, numa violação de direitos humanos, tanto no âmbito público e privado, né. Então, nesse relatório da ANTRA, ela foi averiguado, né, que os homicídios contra as mulheres trans e travestis têm muito requinte de crueldade, né, e os dados são dificultosos de serem analisados, porque não é respeitado a identidade dessas pessoas, né? E que o contexto que acontecem esses feminicídios são fora de um contexto privado, né? Normalmente acontecem na rua, principalmente devido à prostituição. Aí a Berenice Bento, ela traz uma nomenclatura, que o transfeminicídio seria a expressão mais potente e trágica do caráter político das identidades de gêneros. A pessoa é assassinada porque, além de romper com os destinos naturais do seu corpo gerenificado, faz isso publicamente, né? Então, ela traz essa nova nomenclatura. A Berenice Bento é uma socióloga que estuda principalmente essa questão de identidade de gênero feminina. Aí, por último, eu trago a contextualização, né, do desenvolvimento da lei, como que a lei se constituiu, e o que seria o feminicídio. Trago essa divergência doutrinária, né, que eu apresento o critério biológico, o critério jurídico-civil e o critério psicológico. Trago a questão dos princípios constitucionais, a questão da Lei Maria da Penha, que é a lei que traz para o Brasil essa questão da violência do gênero, né, principalmente dentro do território, e que ela usa a nomenclatura gênero feminino em vez de sexo feminino, então é um outro ponto, e a reafirmação recente do STJ, que mulheres transexuais e travestis, elas podem ser vítimas de violência de gênero. E os princípios constitucionais que eu trago é em relação à proteção estatal que deve ser aplicada, mesmo que não tenha sido utilizado a nomenclatura gênero, mas pelo contexto que isso acontece, é possível entender nesse sentido. Inclusive, vários tribunais, né, tribunais do júri, já usam a lei em casos de mulheres transexuais e travestis. O entendimento, né, que foi, porque como eu fiz uma revisão bibliográfica pelos estudos, é que esses homicídios, eles são motivados pelo gênero, e no sentido de romper com esse lugar, né, que é imposto, e aí aumenta ainda mais o menosprezo e a discriminação, né, o menosprezo e a discriminação é previsto na legislação. Deixa eu ver se Então, o ódio, né, ao feminino está presente principalmente por essa questão, romper esse local, né? Então, é duplamente o ódio ao feminino. Os autores que embasaram a pesquisa foram a Berenice Bento, a Simone de Beauvoir, o Bourdieu, a Judith Butler, a Marcela Largue, a Rita Segato, a Safiotti, entre outras e outros autores.
É isso, gente. Muito obrigada. Eu tinha mais questões para falar, mas como que o tempo é curto, eu só consegui, de fato, apresentar isso para eu não extrapolar meu tempo. Muito obrigado, mestra Natália. Gostaria de fazer um comentário? Ótimo, Mércio, excelente apresentação, obrigada pela sua exposição. Eu fiquei com duas dúvidas em relação ao texto, né, que eu recebi aqui para leitura. Uma mais por distância mesmo da área, né? Então, não estou muito familiarizada com os termos jurídicos, e eu acredito que esse é um deles, né? Como objetivo, você colocou que o principal objetivo seria analisar a possibilidade da aplicabilidade da qualificadora de feminicídio, e isso gerou um caos na minha cabeça. Porque a aplicabilidade da qualificadora, e aí eu falei, meu Deus do céu, esse é o objetivo principal, e como é que eu vou dar continuidade à minha leitura aqui sem entender esse objetivo? E aí eu senti falta só de uma conceitualização dessa terminologia, entende? Para eu poder continuar a leitura ali Claro que eu fui pesquisar isso, né? Para eu poder entender. Porque se uma pessoa que estivesse lendo o seu artigo, eu acho que ela ficaria presa nisso ali no início. Então, essa foi uma questão aqui que eu assinalei. E outra coisa que eu queria te perguntar em relação à publicação, não sei se você está em vias de publicar esse trabalho, né? Foi uma apresentação de TCC, não sei se você tem o interesse de publicar esse artigo, mas como você publicaria? Publicaria com uma revisão narrativa, uma revisão de escopo, uma revisão crítica, de repente, que eu acho que caberia bem aqui na sua temática, né? Se você pensou já sobre isso com a sua orientadora, não sei. Da Natália, sobre a qualificadora, é um ponto bem crucial, né? A gente às vezes acaba escrevendo, revisando e pensando que todo mundo vai entender, né? A qualificadora. Vou pensar de um jeito que eu consiga explicar de uma maneira que todos consigam compreender. Tem o crime, o homicídio, matar alguém. Dentro desse crime tem desdobramentos. Esses desdobramentos é o que vão deixar esse crime mais severo, digamos assim. Ele vai dar certas características para ele. Então, a qualificadora ao feminicídio é um tipo de dar mais uma característica, porque o feminicídio só pode acontecer contra pessoas do gênero feminino. É outro tipo de qualificadora, quando acontece com meio cruel. O meio cruel, por exemplo, tem muita violência, é algo que choca muito. Então, isso é uma forma de qualificador. E a questão de aplicar no sentido que tem, de fato, crime, isso vai ser levado para investigação, e depois isso vai ser levado para julgamento. No Brasil, a gente tem o tribunal do júri, só acontece contra os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida acabam entrando feminicídio e outros. Nesse caso, vai ter a primeira fase, que é com o juiz, que ele vai analisar se é o caso para ir para o tribunal do júri, ele vendo que é caso de tribunal do júri, ele manda para as pessoas populares, né, pessoas que não têm conhecimento de direito, analisarem esse caso. E aí, com o desdobramento do Ministério Público, do advogado de defesa, as pessoas que estão compondo o tribunal do júri, né, elas vão analisar se é caso de feminicídio ou não. Mas essa questão do feminicídio já tem que ter sido trazido desde o início, né? Não pode ser nada inovado, assim, no momento. Já tem que estar sendo discutido, mas aí só lá no final que vai ser possível falar se aplica de fato ou não. E sobre o artigo que você perguntou, eu não pensei nessas questões. Eu ainda estou em dúvida e eu achei interessante a sua sugestão. Eu vou ver mais sobre isso. Muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido responder a dúvida. Muito excelente, Márcia. Obrigada pela sua resposta em relação ao objetivo. E eu acho que ficou ótima a sua apresentação. O texto é ótimo para se perder. Acho que você tem que publicar sim.
Ok, pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Mércia? Então, podemos seguir para a apresentação da Helena, com o Rodrigo Toledo. Helena, você gostaria de se apresentar, por favor? Vamos lá, eu vou me apresentar, né, pessoalmente, quem sou eu e tal, já vou colocando a tela aqui de compartilhamento. Vamos lá. Então tá, quem sou eu? Helena, né? Bom, vou falar um pouco sobre a minha formação acadêmica. Eu sou tecnóloga em construção civil, na modalidade de edifícios. Tenho também graduação em engenharia ambiental e sanitária, especialização, né, em lato sensu em tecnologias ambientais. Fiz também um MBA em gestão de projetos e agora sou mestranda no ICSA, aí na FCA. Tenho mais de 20 anos de experiência no setor público, né, no setor de transporte público de alta capacidade. Passei por várias áreas dentro da empresa, desde manutenção até planejamento, enfim, planejamento estratégico, implantação de obras e tal. Tenho alguma experiência em docência universitária e sou cofundadora do Instituto Caminhos da Mata, que trabalha com as questões de treinamento e capacitação visando a sustentabilidade planetária por meio do conhecimento, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória aí. Vamos lá. E aí agora eu vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido, na verdade ele nasceu no contexto de uma das disciplinas do mestrado, que é a CH002, né, e que falava da relação Estado-sociedade, e depois, né, com o Rodrigo, que é o meu orientador, a gente trabalhou o texto para apresentá-lo para um periódico. Então, a gente discutiu e acrescentou coisas, enfim, retirou outras, a gente deu uma trabalhada no texto para apresentá-lo a um periódico. Peraí, vamos lá. Então, do que fala esse texto, né? Por que cidades que devoram gentes? Por quê? Porque o número de desastres ambientais, além de todas as outras coisas, né, que ocorrem dentro das cidades, né, os desastres ambientais vêm como uma variável e que ela aumentou muito nos últimos anos, né, cerca de 85% nos últimos 20 anos, atingindo aí 4 bilhões de pessoas, e matando, né, trazendo a morte de mais de 1 milhão de pessoas. E aonde... Nossa, ficou escuro aqui, né? Desculpa, gente. E aonde estão essas pessoas? Né? Essas pessoas, elas estão nas cidades. E os riscos ambientais, os desastres, eles são diferentes, tanto entre regiões, né, do planeta, quanto quando se dá o desenvolvimento, o uso insustentável dos recursos, os níveis de desigualdade e as condições de governança. Então, o risco é maior, né, e pessoas, né, estão em mais vulnerabilidade, em situações de maior vulnerabilidade, quando essas relações, elas são muito díspares, né. Vamos lá. E qual o objetivo, então, do artigo, né, do trabalho? Foi analisar o processo de formação dos espaços urbanos, né, porque eles concentram a maior parte da população, por exemplo, no Brasil, já são 85% da população brasileira vivendo em áreas urbanas. E como a formação das cidades, com a formação das cidades, como se deu essa produção das áreas de vulnerabilidade, né, porque esse é um processo intrínseco. Os espaços urbanos foram sendo criados e a produção dos espaços vulneráveis juntos, né? Eles surgiram ao mesmo tempo.
E apesar de ser um processo que ele é múltiplo, né, ele é singular, dependendo da realidade local, né, de cada cidade, né, mas existe um modus operandi da força desse capital que usa o aparato burocrático do Estado para poder se reproduzir, para poder se fazer de um modo meio que padrão, né? Então, como a gente deve olhar para as cidades, né? As cidades, elas nasceram, né, como um resultado da divisão social e territorial do trabalho, né? Ou seja, elas estão intrinsecamente ligadas a uma função para dar suporte à capacidade da sociedade, do ser humano, a produção, né, dentro do sistema capitalista, né? E essa divisão social e territorial desse trabalho, tanto na escala nacional quanto na internacional, é que conformam as redes urbanas, né? E como é que isso se deu, né? Então, a ideia era falar da formação dessas cidades. Então, inicialmente, né, se a gente lembrar da história do Brasil, a gente tem uma história de sermos um país colônia, né? Então, o surgimento das cidades, ela vem dentro desse contexto, né, de colonização, em um modelo econômico agrícola, extrativista, e de regime escravocrata, né? E isso é extremamente relevante no processo de formação de toda essa estrutura que existe hoje. Porque quando chegaram aqui os colonos, né, os colonizadores, as terras eram distribuídas pela coroa, pelas sesmarias, né? Era um documento que endossava, né? Ou seja, a garantia que as terras eram de certas pessoas e elas eram dadas pela coroa. E aí o tempo vai passando, os movimentos do capital vão mudando. Então, para atender depois, né, sair do regime escravocrata, né, extrativista exclusivamente, vem o processo da industrialização, que vai nessa relação que a gente falou, né, social e trabalho. A gente tinha que ter um movimento em que transferisse o poder econômico ou o valor econômico, né, que tinham os escravos para outras coisas. E daí se transformou esse valor econômico na lei das terras, ou seja, agora quem tem posse não é quem tem escravo, agora quem tem posse é quem tem terras, né? Então se passou a valorizar as terras e dar valor a elas em função dessa desigualdade, né? Do tipo, eu tenho mais poder porque eu tenho um poder econômico maior, porque eu tenho mais terras, né? E aí os escravos foram libertos, né? 5 minutos, Helena. Em função da desvalorização econômica deles, né? E depois, assim, com a independência, né, do Brasil, a gente tomou a República dentro de um quê? De um comando de uma burguesia, de horizonte cultural aristocrático escravocrata, ou seja, que aí misturava a questão do público com privado, né? Então a gente não tinha muito essa distinção, então se administravam as coisas públicas e privadas meio que da mesma forma, com as mesmas pessoas. E as cidades foram ganhando importância, né? Porque a industrialização pedia maior consumo, porque precisava de mais mão de obra, né, de produção, a concentração de pessoas foram aumentando, e aí surgiu a necessidade das primeiras reformas urbanas para saneamento das cidades, porque as epidemias assolavam as cidades, nós tínhamos problemas hidráulicos, e aí precisava se limpar a cidade, tirando os pobres, né, fazendo as reformas elitizadas e expulsando para lugares mais periféricos. E aí se deu a produção do lugar fora da cidade, das ideias, que é uma expressão usada por Emília Mariclato, onde as pessoas que não faziam parte desse planejamento, né, porque o lugar fora das ideias é porque eram lugares que não eram planejados, não estavam dentro do planejamento do Estado, e elas foram autoconstruídas, né? Então, de 1940 a 2000, passamos de uma população de 26% urbana para 80%, e sem a consideração dessas pessoas, né, menos favorecidas. E só em 1988, com a nova Constituição, é que foram dadas algumas diretrizes urbanas, né, que foi a inserção do plano diretor,
como um norteador das ações, assim, dentro das cidades, e a proposição da função social da propriedade, para que as propriedades, né, principalmente as urbanas, elas não fiquem vazias, já que precisam cumprir a sua função social, ou seja, elas precisam servir a sociedade, né? Seja para moradia, seja por equipamento público, eles precisam cumprir alguma função dentro da sociedade, e não ser lotes vazios para especulação imobiliária ou outras formas de ganho, de aumento de valor. Então, olhando para esse histórico, e a gente viu que dentro dessa história, sempre tivemos dentro do Estado esse jogo das elites, né, que ora garantiam o desenvolvimento das cidades pelo aparato do Estado e ora pelo mercado, né, e aí a ocupação das áreas de risco, elas se deram em função dessas terras terem menor valores econômicos, ou seja, são terras que estão sujeitas, né, aos aspectos ambientais, às variáveis ambientais, como inundação, deslizamentos, beiras de rios, de córregos, né, áreas de proteção que não têm outros tipos de uso, e que foram simplesmente ocupadas e autoconstruídas. E aí uma questão que ficou dentro desse nosso trabalho foi um instrumento que foi trazido pela Constituição, né, e pelo Estatuto das Cidades, que é a regularização das ocupações irregulares, né, das zonas especiais de interesse social, e que, assim, será que essa regularização das ocupações, né, transformando de irregular para regular no papel, trazendo algumas infraestruturas, será que elas garantem mesmo a segurança, né, frente aos riscos ambientais? Então, essa foi uma pergunta que a gente ficou, porque esse tem sido um instrumento muito utilizado agora para regularização, pura e simplesmente, das ocupações que eram irregulares. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Helena. Nath, por favor, gostaria de fazer algum comentário? Eu queria agradecer a Helena pela apresentação. O trabalho está ótimo. Nossa, achei o texto excelente, assim, que realmente a gente se sente engolida todos os dias, né? Pelas cidades, e cada vez mais frequente a gente vê as questões climáticas assolando aí, assombrando as cidades brasileiras, né? Então, a gente sempre nessa questão da vulnerabilidade, mas também da insegurança, né? E aí, quando a gente não tem esse direito que é básico da moradia garantida, a gente acaba tendo disfunções em outros serviços básicos também, né? E essas comunidades que andam se colocando em lugares cada vez mais perigosos, não tem garantia de coisas básicas, que eu diria que é o direito à vida, né? Porque ali elas estão sujeitas à morte todos os dias. E aqui próximo da minha região, a gente tem sofrido muito mais recentemente com a questão da retirada das comunidades de assentamentos, né? E sem nenhuma devolutiva da prefeitura ou do estado para essas pessoas que perdem as suas casas de um dia para o outro. É simples passar um trator por cima da casa dessas pessoas, né? E aí eu fico me perguntando qual é o sentido disso e como que a gente faz para mudar isso? Que tipo de política que vai ser realizada no sentido de política pública para garantir esse direito? A gente fala tanto em direito à saúde, direito à educação, direito a serviços sociais, direito à vida e nada de direito à moradia, né? Então, eu acho que, do ponto de vista do seu trabalho, é ótimo levantar essa questão para a gente discutir aqui e de pensar em políticas a partir disso, políticas que acordem o Estado para essa necessidade. Do mais, assim, não tenho dúvidas, eu só tenho mesmo esse ponto de pergunta, assim, para mim mesma, né? O que o Estado vai fazer para dar conta disso? Rodrigo, quer Obrigado, comentar? Natália. Por favor, Rodrigo.
Bom, acho que enquanto o Rodrigo ele não fala, Juliana, por favor. Quer ir, Rodrigo? Pode ir. Acho que ele já está Estão me falando. ouvindo? Eu já estou Não, falando, na verdade. Ninguém me a ouve. gente não está te ouvindo, não, Rodrigo. A gente ouve pedacinhos rápidos. Então, Vai, passa a vai bola. agora para a gente ver se dá. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim? Sim. Bom, pessoal, Sim. vou falar rapidinho antes que corta tudo aqui, então. Primeiro, parabenizar a Helena pela apresentação. Dizer que é um artigo que nós recebemos uma chamada de uma revista espanhola para comemorar o bicentenário da independência brasileira. E aí eu, em conversa com a Helena, falei, puxa vida, o que vamos comemorar nesse bicentenário? Vamos olhar para as cidades. E o que são as cidades brasileiras? São devoradoras de gente. Então, e a Helena, que já tinha esse texto feito para disciplina, um texto primoroso, propus a Helena que a gente trabalhasse esse texto no formato de artigo e submetêssemos a essa revista espanhola. Então, assim, parabenizo a Helena pela apresentação, esse texto feito a 4 mãos, mas que tem um peso muito maior das mãos da Helena na sua elaboração, e que ela, na apresentação dela, está muito claro aqui, acho que os pontos de inflexão, né, pessoal? Eu não sei se está cortando a minha fala, mas os pontos de inflexão. A Lei de Terras de 1850, que cria a concepção de que terras devolutas poderiam ser regularizadas desde que comprovada a sua propriedade por um documento de compra e venda. Isso dá margem à grilagem no Brasil e bloqueia o acesso à terra às pessoas escravizadas do Brasil, os negros principalmente, que já estavam num processo de libertação, se nós pensarmos o fim da escravidão no Brasil, das pessoas escravizadas no Brasil, é um processo lento, mas ele é bloqueado pela Lei de Terras. E no início do século XX, como a Helena muito bem aponta, as reformas que acontecem nos primeiros centros, nos grandes centros brasileiros, tolhem essas populações, Natália, como você também coloca, do direito básico, que é o direito à moradia. Essas pessoas não têm o direito à moradia. E quando há um crescente processo de urbanização, essas pessoas também não têm políticas públicas de acesso à moradia. E o resultado é essa situação que nós vivemos hoje. Então, assim, só para salientar esses aspectos e parabenizar aqui a apresentação da Helena, que foi primorosa. Obrigado, pessoal. Desculpe mais uma vez pela minha péssima conexão aqui com vocês, me perdoem. Imagina, Rodrigo. Não tem problema não. Por favor, professora Juliana. Eu também queria parabenizar, na verdade, todos os trabalhos que já foram apresentados aqui. É sempre muito interessante ver a diversidade de olhares e são trabalhos muito relevantes. A mesa como um todo, né? Não teria como não ser relevante essa mesa. E eu achei muito interessante, Helena, pensar que o Estado mata de várias formas. Muitas vezes a gente fica, né, aquelas coisas que mais chamam a atenção do genocídio dos jovens pretos. Mas são muitas formas que o Estado mata. Então, foi um insight que, sim, que através da sua apresentação, né, pensar nessa exclusão espacial e nos desastres ambientais e, né, em quem são as pessoas que morrem. E aí também já me abriu para outras ideias, né, de como é que o Estado mata e quem ele mata. Então, foi muito, muito interessante para mim te ouvir e ver toda essa perspectiva. E eu tenho um pedido. A minha disciplina de sistemas de proteção social na graduação,
ela trabalha, né, com diversas temáticas assim, e os grupos escolhem temas para fazer uma sala de aula invertida. Daí eles dão uma aula sobre o tema, eles conduzem um encontro assim, né, sobre o tema. E tem um grupo que fala sobre isso, sobre a população pobre periférica. E eu acho que eles iam se beneficiar muito da leitura do seu texto, mesmo que ele ainda foi submetido. Eu acho que não tem perigo dos alunos roubarem o texto, de jeito nenhum, sabe? Eles nem sabem o que é, eles são ingressantes, eles nem sabem o que é referência bibliográfica. Então, se vocês pudessem me permitir, compartilhassem comigo, eu acho que para eles também ia ser assim fruto de muita reflexão, já que eles estão nesse tema. É bacana, né? Porque fala exatamente da formação das periferias, né? Como elas se formaram, como é que o Estado foi calcando políticas de expulsão, né, e periferização dos negros, agora libertos, né? Principalmente, de escravos também indígenas, né? Que também poderiam... Porque indígena ou ele foi assassinado já de cara, ou ele virou escravo também, né? Dos imigrantes, que também não tinham acesso às terras quando chegaram aqui, trabalham em condição similar, né, à escravidão, quase, né, assalariado, mas tipo subassalariado, e não tinha condição de acesso às terras, então também foram periferizados, né, e foram expulsos dos centros urbanos com infraestruturas modernas, né, acesso à saúde, educação, enfim, a todos os outros serviços públicos que todo mundo precisa e nem todo mundo acessa, né? Sim, a gente disponibiliza, eu acho que não tem problema nenhum. Que bom. Maravilha. Depois podemos convidá-la para assistir a aula do grupo. Ah, bacana. Se puder. Bacana. Legal, Helena. Ótimo, pessoal. Muito obrigado pelas reflexões e trabalhos. Vitória, por favor, gostaria de se apresentar e prosseguir. Oi, gente, bom dia. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Mas se apresenta antes, Vicky. Tá bom. Bom, eu sou a Victoria Gonçalves, eu sou estudante do curso de Administração Pública. Eu ingressei no ano de 2019, então este aqui é meu último ano. Literalmente, meu último ano só tenho uma única matéria, mal estou indo para a faculdade, então estou chegando nos finalmente. No ano passado, eu comecei um projeto de iniciação científica orientado pela professora Juliana, em que a gente tem aí como objetivo, e aqui já começando, né, com a apresentação do trabalho, a gente tinha aí como objetivo a análise e o estudo, né, do perfil dos ingressantes do curso de administração pública, né, desde a sua criação até o período atual. Então, essa análise ela foi realizada no ano de 2014 a 2021. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre o impacto das cotas étnico-raciais no perfil dos ingressantes do curso de administração pública da Unicamp. Tá? Então, só ressaltando, todos esses dados que estão aqui são dados referentes ao curso de administração pública, tá? E para a gente poder compreender o que de fato são quais foram esses impactos e o que eles geraram, é importante a gente ter uma visibilidade do contexto histórico, né? Então, em 2004, foi instituído a primeira política afirmativa, que foi o PAS, o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social. Em 2009, foi quando a FCA, a Faculdade de Ciências Aplicadas, ela foi inaugurada aqui no município de Limeira, que é onde está instituído, onde a gente tem o curso de Administração e Administração Pública. Só que quando foi inaugurado a Faculdade de Ciências Aplicadas, não se chamava esse nome, né? Não se chamava Administração e Administração Pública. Eram cursos de gestão. Em 2010, foi instituído o Profis, que é um curso de ensino superior específico para pessoas que estudaram em escola pública de Campinas. E aí, em 2014, foi quando teve essa virada de chavinha,
onde a Unicamp entendeu que esses cursos de gestão que existiam na Unicamp, eles precisavam ser aperfeiçoados. A grade curricular precisava passar por uma reforma, precisava ter alguns ajustes. E por isso os cursos de gestão, eles se transformaram em 2 cursos. Então, em 2014, foi a criação do curso de Administração e Administração Pública. Em 2017, foi quando a gente teve a aprovação da adoção das cotas étnico-raciais e do vestibular indígena. Todavia, foi apenas em 2019 em que a gente teve a primeira turma de ingressantes através das cotas étnico-raciais e o primeiro vestibular indígena. Eu sou uma das pessoas que entrou através das cotas étnico-raciais em 2019. Então, esse aqui é um panorama geral, né, pensando nesse contexto histórico de políticas afirmativas e trazendo algumas informações sobre a FCA e o curso de administração, para a gente poder entender, então, um pouco dos impactos das cotas no curso de administração pública dentro desse período analisado. Então, esse gráfico aqui, ele é um gráfico que ele traz as questões a autodeclaração, né, as questões étnico-raciais, a autodeclaração das pessoas ingressantes de 2014 a 2021, tá? Então, o primeiro impacto que a gente compreende aqui, quando a gente fala de cotas étnico-raciais, é que a gente tem perfis mais diversos. E o que significa isso, né? A gente traz maior variedade de pessoas de todos os tipos de autodeclaração para dentro da Unicamp. Eu não sei se é de ciência de todo mundo, mas hoje o IBGE você consegue se autodeclarar em 5 possibilidades. Então, a gente tem a opção de branca, parda, preta, amarela e indígena. Até o ano de 2019, a gente não tinha população indígena no curso de administração pública na Unicamp. Então, esse foi o primeiro impacto que a gente pode colocar aqui. Então, hoje, a população indígena no curso de administração pública, ele representa aproximadamente 3% no quadro de estudantes, enquanto quando a gente analisa, né, a população negra, e aqui um ponto importante que eu acho que vale a gente trazer essa questão do letramento, é que quando a gente está falando da população negra, a gente está falando da somatória de pessoas que se autodeclaram pardas e pretas, tá? Então, quando a gente analisa esse perfil de 2014 a 2021, a gente tem um aumento de aproximadamente 15% da população negra no quadro dos estudantes de administração pública, tá? E aqui, uns outros 2 cenários que a gente tem também como muito impactante, que de fato sofreu impacto através dessas políticas afirmativas. E além das políticas afirmativas que a gente tem, um outro ponto que é muito interessante ressaltar aqui é que em 2019 também a gente teve a possibilidade do edital através do Enem. Então, você podia se inscrever na Unicamp através do Enem, e isso também trouxe alguns impactos no quesito ascensão nacional. O que é a ascensão nacional, né? Então, as políticas afirmativas de ingresso via Enem Unicamp possibilitou que pessoas de outros estados adentrassem na Unicamp. Lembrando o recorte de administração pública, tá? Em 2014, as pessoas ingressantes eram todas, absolutamente todas, do estado de São Paulo, até o ano de 2018. 2018 foi quando a gente teve uma primeira turma que tinham pessoas de outros estados do Brasil. Atualmente, em 2021, esse número já é maior. A gente tem 11,1% dos alunos de outros estados do Brasil. Então, a gente está falando aí que a gente teve um aumento, né, de pessoas vindas de outros estados. E o próximo impacto que a gente tem aqui é quando a gente fala claramente da inclusão social. Eu acho que não dá para desprender a questão de diversidade racial para o quesito inclusão social. Então, um outro ponto é a questão do aumento da quantidade de estudantes que estudaram em escolas públicas. Então, em 2021... Alguém levantou 5 minutos, Vitória. Tá bom, obrigada. Estou finalizando. Então, em 2021 foi onde a gente teve o maior número de pessoas que foram provindas da rede pública. E isso representa 50% dos alunos. E, por fim, até o ano de 2016, não haviam pessoas com renda salarial familiar menor que um salário mínimo. A maioria das pessoas estavam ali no eixo de entre 3 e 5 salários mínimos. Já em 2021, 4,8% das pessoas possuíam renda familiar menor que um salário mínimo, além de que a maioria dos ingressantes, cerca de 35%, eles estavam ali no eixo de até renda salarial familiar de até 3 salários mínimos. Então,
Esses foram os 3 tópicos de impacto que a gente trouxe: mais diversidade, ascensão nacional e inclusão social. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Vitória. Natália, por favor, gostaria de fazer os comentários. Eu gostaria de parabenizar a Vitória, excelente apresentação, o texto está incrível também, assim, os gráficos mostram bastante para a gente, né, do que vem acontecendo, de como tem sido essa evolução temporal também, né, da questão do curso de administração. É muito legal, é muito bacana ver os dados de inscrição no vestibular servindo para dar corpo para esse tipo de pesquisa, né? Porque esses dados, às vezes, eles são negligenciados e eles nos mostram muita coisa. A universidade pública, para quem? Quem tem acesso a essa universidade? Né? E assim, a gente tem sido colocado muito em xeque de uns tempos para cá, a universidade pública como um todo, né? Todos os cursos. E esse tipo de oportunidade que a gente tem de colocar estudantes para dentro da universidade pública tem sido negligenciado quando a gente fala, por exemplo, quando a gente ouve falar, por exemplo, de financiamento da universidade pública, né? Então, assim, a gente está evoluindo em alguns parâmetros e regredindo em outros que são muito básicos, né? Então, assim, eu acho muito legal esse tipo de pesquisa e espero que essa sua pesquisa sirva de inspiração para outros cursos, para que a gente faça esse mapeamento com outros cursos, né? E que a gente consiga criticar esse tipo de questão, assim, porque são questões muito importantes, né? Os indígenas entrando na universidade é uma coisa que a gente já devia ter feito há muito tempo, porque só em 2019, né? E o que a pandemia vai trazer para a gente daqui para frente também. Então, esse é o seu ponto de partida do estudo, né? Mas daqui para frente espero que outras pessoas se engajem nesse tipo de análise também para ver os desfechos disso para os próximos anos. Então, eu achei excelente assim o seu trabalho, muito, muito bacana, muito bom ver que esse tipo de estudo está sendo publicado. E a única coisa que eu fiquei na dúvida é como você usou o dado do LinkedIn para fazer a relação dos estudantes no ambiente de trabalho agora. Quando você entra no perfil do LinkedIn de uma instituição, você consegue fazer filtros dentro desse perfil. E aí quando você entra no perfil da Unicamp, você consegue filtrar por curso, por estado, por cidade, e aí dali eles saem gráficos, e aí você consegue fazer esse tipo de análise. E é isso que você consegue fazer com outros perfis também, desde que não sejam perfis pessoais, sejam perfis de instituições. Entendi, perfeito. Muito obrigada pela sua colocação. Por favor, Juliana. Sim, por favor. Posso eu? Eu queria também parabenizar a Vicky, ela é uma aluna excelente, muito boa mesmo, gente, academicamente, de comprometimento, de automotivação, de fazer porque faz sentido, também é um projeto que fazia sentido para ela, que ela queria contribuir, e é uma contribuição para o curso, né? A gente vai apresentar esses dados no NDE do curso, e então eu também parabenizo e fico muito satisfeita com esse ciclo que se encerra agora, né? Entregamos o relatório final e vai ter o congresso da Unicamp, que você vai apresentar. E eu concordo com a Natália que a gente precisa expandir essa análise, né? Os dados da Converge são muito bons, é um perfil socioeconômico, né? Então, tem todas as faixas de renda, tem a questão étnico-racial, tem mais coisa que a gente ainda nem conseguiu colocar, né? Porque não cabia no texto, nem no relatório, em nenhum lugar. Mas a gente ficou, então, com a procedência geográfica e com a questão de renda e raça, etnia. Mas a Unicamp faz
um questionário socioeconômico detalhado para todos os que prestam vestibular. Então, eu acho que precisa utilizar mais esses dados, porque é muito importante mesmo, assim. E é isso. Muito obrigada, Ju. Foi um prazer fazer esse trabalho. Muito obrigada, gente, pela disponibilidade de estar aqui. Muito obrigado, professora Juliana, pelos comentários. Samuel, fique à vontade para se apresentar primeiro e eu começo a contar o seu tempo a partir do começo da apresentação. Então, fique à vontade, tome o tempo que julgar necessário. Obrigado, Renato. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim? Então, vamos lá. Bom dia para a Ju, né, Ju? Eu sou mestrando aqui do ICSA, né? A Juliana é minha orientadora junto com a professora Milena. E talvez o que eu vou apresentar aqui para vocês, talvez não, né? O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um desdobramento de um artigo de uma das disciplinas eletivas, a CH018, que eu realizei no fim do ano passado, mas que quando eu vi o seminário do LEG, e aí tem muita participação do Pietro nisso, né? Quando ele jogou num grupo que eu faço parte ali da questão do seminário, o tema, eu revisitei esse artigo, então é um artigo que eu estou revisitando, porque se naquele momento eu pensava, né, participação popular e talvez ali um desengajamento social, que foi o tema que eu trabalhei, quando a gente volta para a questão de gênero, isso a gente precisa também levar em conta realmente qual que é a forma de participação que nós vamos ter aí, né, dessas duas representações sociais também. Agora, para ficar um pouco mais claro, eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Bom, então o tema, eu trago políticas públicas de mulheres ou para mulheres, e aí pensar nessa urgência de algumas ações afirmativas e participativas de gênero. Eu não vou entrar no mérito, né, toda essa discussão do que a gente tem, né, por Estado, qual é a caracterização do Estado, principalmente quando a gente pensa aqui em território nacional, no processo histórico brasileiro, né, mas eu faço algumas referências aí no slide porque eu julgo importantes, mesmo elas talvez não estando ali, constando no resumo expandido, mas porque aí já é uma marca, já delimita também como que essa fundamentação do Estado, ela passa por uma prerrogativa que eu entendo que é masculina, e aí eu até trago ali principalmente, né, talvez o Maquiavel vai falar um pouco mais na sua obra, né, mas tantos outros marcadores sociohistóricos vão falar de um lugar que é predominantemente masculino, né? A própria questão da polis grega, né, da participação popular, da ocupação desse lugar de fala, de representação, sempre foi de uma alcunha masculina. Mas aqui, se a gente está pensando realmente em políticas públicas e considerando o tecido social nosso atual, até grifo ali para vocês, como que a gente vai entender, então, a presença das mulheres, e aí é importante reafirmar um dado também, né? A grande maioria também da nossa população brasileira, se eu não me engano, com o dado, 62% da população brasileira é constituída de mulheres. Então, como que essa população, que por vezes é subentendida como minoria, entra em uma relação que, para mim, entra como subalterna, né? E aí, se a gente está pensando em subalternidade, a gente está falando de uma relação de poder, a gente está falando de uma estrutura, a gente está falando de alguns marcos que realmente vão balizar esse tipo de relação. Ou, como que a Silvia Walby colocou, ela vai destacar que, na verdade, o que ocorreu é uma passagem de um patriarcado que opera de um modo privado, num primeiro momento, e se espelha, né? Tem uma segunda passagem para um patriarcado público. E aí talvez a gente vai pensar esses desdobramentos quando a gente está pensando realmente na efetivação de políticas, ou talvez minimamente numa estruturação de políticas públicas. A Angela Davis também vai falar, né, ela vai trazer à voga essa questão de que nós não podemos desconsiderar outros marcadores para além do gênero, né, questões aí que para ela são transversais, né, como a raça e a classe.
E tudo isso vai também constituir parte de um processo de engendramento, de uma reprodução de sentidos, de papéis e de lugares, né? Eu até coloco a charge ali para ilustrar como que em alguns momentos o masculino toma essa frente para dizer também sobre as mulheres, das mulheres, dos homens e sobre os homens como um lugar de verdade, né? Então, até quando ali o menino talvez tenha dúvida, né, de pensar algo que atravessa a vida de qualquer sujeito, né, o que é o machismo, mas quando a menina tenta, né, trazer a sua percepção, ele já delimita como regra social, né, o que é colocado como verdade, né, que é um papo de homem, ou seja, que a verdade é a verdade masculina. E como que isso vai impactar de novo num lugar onde a gente se propõe a constituir políticas públicas, um lugar de participação popular. O Estado, tal como a família, tal como as religiões, e tal como também, né, o trabalho, ou seja, as maneiras que nós pertencemos e nos fazemos pertencer no nosso tecido social, vão falar também desses lugares de estratificação, de manutenção, né, de interesses, de valores, de necessidades, ou seja, é um campo muito assimétrico, é um campo de desigualdade. Mas acho que, de alguma maneira, pelo menos é claro para todos nós, o Estado ele tem, né, deveria pelo menos atuar, visando justamente eliminar ou diminuir, né, mitigar essas diferenças de representação quando a gente está pensando, principalmente na questão de gênero, e principalmente, de novo, quando a gente está se referindo a políticas públicas. É até uma pergunta que uma das autoras, né, eu grifo de novo para vocês: quais interesses, valores e necessidades de mulheres e homens de diferentes classes sociais, de diferentes regiões aqui do nosso país, quando a gente pensa no Brasil, estão sendo considerados na elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas? Ou seja, para além do gênero, mas considerando também essa simetria de lugares, como que isso é levado em conta? O Bourdieu vai trazer, então, que há uma dimensão simbólica, e até mesmo eu coloco uma violência simbólica nessa operacionalização do Estado, se eu posso chamar dessa forma, e que vai ocasionar tensões entre esses grupos distintos, né? Lugares opostos, como ele vai colocar. Mesmo que, de novo, a gente voltando para um ponto inicial, um ponto atual, melhor dizendo, da nossa sociedade, mesmo que as mulheres tenham galgado e batalhado, né, lutado muito para conseguirem lugares importantes de representação, seja na política, na economia, aqui na universidade, né, vocês, minhas colegas, professoras, também podem talvez até mesmo falar melhor do que eu, mas isso não vai dizer que nós estamos em lugares iguais, ou lugares de paridade, quando a gente pensa de novo num lugar de representação social do que a gente coloca como masculino e feminino, como masculinidade e feminilidade. Porque o Estado é patriarcal. E se o Estado é patriarcal, ele vai reproduzir ideologia patriarcal. E que é uma ideologia, é uma relação de reprodução de políticas de dominação e subordinação. Ou seja, vai restringir direitos, vai omitir responsabilidades, e por isso nós vamos ter vários efeitos, né, que nós vamos colhendo no cotidiano, no dia a dia, como uma cultura do estupro, da objetificação do corpo feminino, dessa dualidade quando a gente pensa, né, o trabalho doméstico, dentre outras coisas que vão se engendrando, vão sendo colocadas ali, né, como naturalizadas, como se tudo realmente sempre fosse dessa maneira. Notadamente, Samuel, desculpa. Obrigado. Notadamente, quando a gente está se referenciando a Brasil e América Latina, esses campos de exploração, eles estão muito vinculados ao modelo neoliberal também, representativo, que vai se basear principalmente naquela relação que a Paterman coloca de contrato social, até mesmo da questão do contrato sexual também, que ainda opera nesses lugares. E isso vai ocasionar também uma dicotomia quando a gente pensa, né, o que é o lugar privado de representação de um homem e de uma mulher, e como que isso vai se operacionalizar quando a gente está indo para um palco de disputa que é público.
Então, como que vai ocorrer essa coisa da razão, da emoção, da igualdade e da diferença, sendo que, aí a fala do Mesaros, o Estado capitalista ele não é neutro. Ou seja, ele também tem um interesse imbuído nesses lugares. E por isso ele também vai produzir, vai sustentar alguns conflitos que, de alguma forma, também pressupõem uma busca de uma manutenção do status quo, né? A gente tem também, levar em consideração até a apresentação anterior da colega, questões coloniais muito latentes, e aí a gente não pode desconsiderar o nosso processo escravocrata enquanto país, enquanto nação, mas também como que tudo isso está em favor de uma elite muito específica. Então, quando o Brasil ele se propõe a pensar um plano nacional de políticas para mulheres, a gente tem a abertura de um novo leque para pensar questões que, por exemplo, estão presentes. A gente tem hoje, né, eu não coloco no trabalho, mas um marco que me vem na cabeça, os marcos objetivos da ODS, que é, por exemplo, a igualdade de gênero. Então, como que a gente pensa essa questão do fomento da autonomia das mulheres, acesso ao mundo do trabalho, da cidadania, questões afirmativas de saúde, né, garantia de direitos que já estão estipulados lá na própria Constituição Federal. Então, assim, como que a gente realmente sai desse simples organização burocrática de direitos e passa realmente para um processo de, olha, implementação e principalmente garantia de tudo isso. Eu não vou entrar aqui a fundo nisso até por causa do tempo, mas são alguns ali marcadores que o PNPM, né, o Plano Nacional, vai trazer, né? Questão de igualdade, educação, enfrentamento da violência, direito à terra, cultura, esporte. De novo, é uma política não setorial, né, mas que vai conversar com vários setores, mas questões que já, teoricamente, estão previstas na própria Constituição. E aí eu até trago de novo, né, Brambila vai falar muito sobre isso, de como esses marcadores já estão ali pressupostos, né, como que a ideia de igualdade entre homens e mulheres já está dada, mas a gente patina aí na questão de novo, do reconhecimento da mulher enquanto sujeito também social e político, e aí ela vai trazer várias outras conquistas, como a própria Lei Maria da Penha. A gente tem atualmente também, né, a lei que vai falar sobre a questão da própria violência política, né, que é da participação política das mulheres também nesse local. E aí eu trago, né, falando da participação feminina, o plano de equidade que foi tratado e trabalhado no Senado, né, em setembro de 2019. Então, para quem tem interesse, também é um documento que está na plataforma do Senado e a gente pode ali analisar e talvez dialogar sobre algumas ações que vem sendo pensada nesse sentido, né, de como que realmente a gente alcançaria, né, um processo de equidade, de representação. Alguns dados ali que eu também trago para a gente discutir, né, da Agência Senado. A posição do Brasil em representatividade feminina na política em comparação com outros países, né? Então, o Brasil ocupa lá a posição 145 de representação. A candidaturas femininas nas eleições é referente a 2014 até 2020, né? A gente talvez ainda não tenha um dado balizado referente a esse processo que a gente está, né, perpassando no momento, mas percebam como que a participação feminina é muito inferior à participação masculina, ou seja, a gente tem aquela simetria também de os lugares que são ocupados, e aqui ao lado, né, eu tenho justamente esse parêntese, como é muito recente a participação feminina num lugar de que vai falar propriamente, diretamente sobre a formatação, a proposta e o diálogo referente a políticas públicas, porque as políticas públicas são a materialização da atuação estatal. E se a atuação estatal ela é patriarcal, ela é atravessada por essas questões de gênero, a gente vai ter toda essa dificuldade, todo esse atravancamento de realmente, né, propor uma transversalidade que vai considerar questões de gênero, marcadores raciais, marcadores de classe,
marcadores territoriais ali que são muito mais subjetivos, né, quando a gente está pensando realmente como que cada sujeito vai se identificar com questões como cor, raça, idade, ou seja, a gente está falando da necessidade do deslocamento de um estereótipo que predominantemente é masculino. Ou seja, a gente vai ter identidades, papéis ali muito cristalizados. E tudo isso vai ser um impeditivo ou vai ser um problematizador quando a gente está falando de decisões que falam de uma realidade local, uma realidade nacional, uma realidade factual, que incluem não só homens, mas homens e mulheres, com todos esses marcadores que eu venho aqui trazendo para vocês em julho. Aí são algumas referências, faltam aí as referências dos dados que eu trago do Senado, principalmente, e agradecer a vocês também pelo tempo e pela abertura para estar aqui compartilhando um pouquinho também das minhas apreensões. Obrigado, Samuel. Natália, você gostaria de fazer algum comentário? Samuel, estava ansiosa pela sua fala, porque eu li o texto, e o texto ele veio para mim na versão bem resumida, né? E eu falei, nossa, eu vou ter a oportunidade, que bom, de ouvir o Samuel falando sobre o trabalho dele, porque acabou abrindo aqui um leque de coisas que eu não tinha formulado, né? E eu achei a sua apresentação incrível, porque é muito bom a gente ter a oportunidade de ouvir as pessoas falando sobre o trabalho delas. Às vezes a gente tem limitações, né? Quando vai publicar um artigo, por exemplo, a gente fica aí contando caracteres, né? Do artigo, não tem como a gente colocar tudo o que a gente vivenciou naquela pesquisa, o que a gente pesquisou, o que tem por trás daquilo, né? E aí, ouvindo você falar, assim, me deixou muito pensativa sobre várias questões, né, da sua temática, assim, que você trabalhou. Gostaria de te agradecer e te parabenizar pela pesquisa. Hoje, ainda bem, né, que a gente tem as políticas públicas visando essa maior inclusão, essa abertura de pensamento sobre as questões de gêneros, né, e de inclusão. Eu trabalho com políticas públicas na saúde e eu vejo muito isso também enraizado ali na saúde e na educação. É muito comum que a gente veja cadeiras sendo ocupadas por gêneros e não por pessoas, não por indivíduos, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para um curso de nutrição, hoje menos, mas quando eu me formei aí na FCA, a minha turma tinham 3 homens, tinham 3 meninos, né? O restante eram todas mulheres. E ao mesmo tempo, quando você via engenharia de manufatura, engenharia de produção, a sala tomada de meninos, de homens, né? E pouquíssimas mulheres. E hoje eu até discuti isso ontem com o meu noivo, né? Ele conversando, ele é engenheiro mecânico e ele falou: no LinkedIn está abrindo vagas exclusivas para mulheres na engenharia mecânica. E eu estou me sentindo esquisita em relação a isso. Eu falei, não, isso é bom, porque isso significa que a gente tem políticas de olhares diferentes agora para as mulheres, né? Por que na engenharia mecânica a gente pensa na visão masculina de ocupador daquele cargo, né? Talvez o recrutador ele está olhando para o contexto de vivência e de formação daquela mulher, né? Que oportunidade que ela teve de chegar até ali, por que ela está ocupando aquele lugar, né? Isso é muito importante. Eu vejo isso como muito importante, né? Uma questão de oportunidades também. Então, eu acho que seu trabalho ele é muito bom para a gente pensar políticas nesse sentido, não só na política em si, né? Nas mulheres ocupando ali o Senado e mesmo as bancadas feministas, né? Que a gente tem hoje. Que bom que a gente as tem, né, dando voz aí às questões que antes eram mascaradas ou colocadas ali para debaixo do pano, né? E eu fiquei muito feliz, Samuel, com a sua fala, assim, eu acho que foi muito esclarecedora, parabéns. E eu agradeço também, Natália, acho que o contato, te conhecer, na verdade, conhecer várias pessoas, né? Ontem eu estava na mesa anterior, pude conhecer a Gabriela também, que trata de uma temática adjacente com a minha, que é a questão da violência de gênero, e acho que também são os momentos, né, e eu imagino aí a Ju me ouvindo falar, né, que
a gente vai se provocando ao longo do percurso, eu com a minha dissertação, com os trabalhos, com as mesas que eu tenho oportunidade de trabalhar, trazer um pouco também da minha perspectiva. Eu sempre saio também com pulguinhas atrás da orelha, porque, de novo, eu sou privilegiado de várias formas, branco, hétero, homem. Então, aqui é o lugar também de eu me colocar em provocação, né? De eu me colocar num lugar ali, talvez, desconfortável para pensar tudo isso. E a questão da mulher como aquela que ocupa o lugar do cuidado, né? Hoje eu trabalho em creches com a minha pesquisa do doutorado, e as educadoras infantis são todas mulheres. A gente não tem um homem no município que ocupe essa posição, né? De cuidado com as crianças. Por quê? Por quê? Né? Isso me levanta muitas questões. Questões não só de gênero, mas também questões sociais, né? Questões políticas, questões de afirmação ali do gênero. Professora Juliana, muito obrigado, Nath. Desculpa. Professora? Bom, queria parabenizar o Samuel, meu querido coorientando. É sempre muito bom, Samuel, te encontrar, te ouvir. E eu acho que alguns pilares muito fundamentais, assim, né, para todo mundo perceber, né, todo mundo sacar, que vai um pouco, que desmonta uma ideia de que o Estado é a parte da sociedade, né, de que o Estado é separado. Então, isso é uma discussão mega longa na ciência política, né, dessa definição Estado, sociedade, o que é a sociedade? É aquilo que não é o Estado. Então, e aí parece que dá para pensar num Estado neutro, que dá para pensar num Estado que está ali, né, realmente livre de todas as mazelas e estruturas nefastas da sociedade. E isso um absurdo, isso é claro que não. Né? As coisas estão permeadas, e se algo possa ser dito em termos dessa coisa assim, do que está dentro de quê, o Estado está dentro da sociedade, ele é formado por pessoas que são formadas por um contexto social. E aí, então, essa ideia de que o Estado é patriarcal, de que o Estado é machista, de que o Estado é capitalista, somos esta sociedade, então, consequentemente, somos esse Estado, e a ideia de que as políticas públicas são a materialização dessa grande estrutura. O Rafael Dias tem uma frase que ele cita, eu agora não vou lembrar o autor, que as políticas públicas são o Estado em movimento. Então, é essa coisa, né, da materialização dinâmica daquilo que ele é e que a sociedade é. Então, essas transformações, elas são muito mais profundas, elas precisam ser muito mais profundas do que se eu tiver com essa ideia de, não, então, aqui a gente consegue enxergar bem, né, do meu espaço dentro do Estado, eu tenho uma visão privilegiada, eu vou conseguir ali mexer umas coisinhas para consertar. Não existe isso, né, é tudo uma coisa só e a mudança tem que ser, né, nessa camada mais profunda. Então, isso, seu trabalho trouxe isso, né, para mim, e é fundamental, todas essas questões. Obrigado, Ju. Na verdade, acho que reafirma muitas coisas que a gente já vem conversando à parte, né? Acho que muitas coisas até, né, falando aqui já da nossa relação aí mais estreita, né, quanto orientadora, muito do que a gente vem trabalhando na própria dissertação em alguns pontos, né? E é a grande dificuldade, né? Como que a gente desestrutura, e não sei porquê, né? Ultimamente, até na reorganização da própria dissertação, eu venho pensando muito como se fosse realmente uma engenhoca, né? Como que a política pública vai se engendrando e parece que tem parafusinhos ali que não tem nenhum sentido com outras coisas, mas, na verdade, quando você realmente se afasta um pouco e começa a ver, você percebe alguns sentidos, mas talvez eles são muito perversos, né? Por isso,
Por isso a dificuldade, pelo menos para mim, entender algumas movimentações. Mas, obrigado de novo. Bom, pessoal, as apresentações foram concluídas. Se alguém quiser fazer um comentário geral, fique à vontade, eu gostaria de falar um pouco. Eu acho que a experiência que a gente teve nessa mesa aqui foi gigantesca, né, para todo mundo, porque foram diferentes pontos de vista, em um contexto de diferença, de mudança que a gente clama, né, para a nossa sociedade. Foram visões embasadas em dados que as ligam com a teoria. Então, assim, é muito rico uma experiência dessa que a gente teve essa manhã. Eu peço desculpas por a minha primeira vez como mediador de uma mesa, então peço desculpas se eu cometi alguma gafe ou algum erro. E eu deixo aberto aí para todo mundo, quem quiser comentar alguma coisa sobre o contexto geral e tal, fiquem à vontade. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma conclusão ou alguma coisa do tipo? Ok, então, muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigada. Foi Obrigado, muito pessoal. bom mesmo, viu? Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Parabéns para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.